dia, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Hoje é o dia 31 de janeiro e começo por saudar todos aqueles que estão a ver-nos e a ouvir-nos, não só hoje em direto, neste momento, através da nossa página do Facebook, mas todos aqueles que ao longo da próxima semana e provavelmente das próximas semanas vão acompanhar esta Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo. Bem-vinda. Vamos orar, pedindo a bênção e proteção de Deus para este culto. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és Deus soberano, Tu és Deus incomparável. Obrigado porque, apesar da glória que Tens, Tu te preocupas, Tu queres-nos como somos, pecadores. Obrigado, Senhor, porque, apesar do nosso pecado, apesar da nossa transgressão, Tu enviaste o Teu Filho, Tu vieste em forma humana e aqui viveste, mas ressuscitaste para que nós, pela fé, possamos, por causa do Teu amor, ter uma presença, ter uma vida, ter a eternidade contigo. Obrigado, Senhor, porque também nos deixaste a Tua palavra, a Tua revelação. Obrigado porque nós, em liberdade, a podemos abrir, estudar e aplicar à nossa vida de acordo com a Tua vontade. Senhor, que nós possamos, nesta manhã, outro sentimento, qualquer outra intenção, que não seja humildemente procurarmos o que Tu nos queres revelar para as nossas vidas, de forma a que nós possamos viver de acordo com o que Tu queres para cada um de nós. Te agradecemos os meios tecnológicos que nos permitem, apesar desta terrível pandemia, podemos estar juntos, não fisicamente, não presencialmente, por enquanto, mas podemos todos juntos poder estar em comunhão. Tecnologias, obrigado por que é possível que nós o possamos fazer e te pedimos que sejas com todos aqueles que estão neste momento a sofrer, que sejas com aqueles que estão a tratar quem está a sofrer, e que Tu possas orientar também os governantes deste mundo, os cientistas, todos aqueles que estão a trabalhar para que o mais rapidamente possível nós possamos afastar esta pandemia das nossas vidas, para que o mais rapidamente possível pessoas deixem de morrer por causa do rapidamente possível, possamos estar novamente todos juntos nesta casa de oração, a louvar, a cultuar, a engrandecer o Teu nome. Que Tu possas ser connosco então nesta manhã. Ajuda todos aqueles que estão a sofrer, os nossos queridos, ajuda para que nós possamos interpretar o que Tu queres para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, uma vez mais, muito bom dia. Como sabeis, estamos quase a terminar o estudo de Isaías, aquele profeta que nos foi acompanhando ao longo das últimas já 13 semanas, 12 e mais a lição introdutória. Hoje é então o último domingo do mês de janeiro, mas em relação à lição da Escola Bíblica Dominical, é a penúltima lição no livro de Isaías. E o título da lição de hoje é Deus espera. Geral que vamos observar durante esta manhã é: o único Deus verdadeiro é justo. Ele espera que os crentes mostrem a sua fé vivendo vidas corretas. Eu repito, o único Deus verdadeiro é justo. Ele espera que os crentes mostrem a sua fé vivendo vidas corretas. Vamos estar, sobretudo hoje, a estudar a primeira parte do capítulo 58 de Isaías. Já agora, a terminar este estudo, nós vamos estar fundamentalmente no capítulo 65 e o título da lição da próxima semana será Deus restaura. Estamos, portanto, de acordo com o esquema que escolhemos para estudar o livro de Isaías, de acordo com o esboço que nos foi orientando ao longo destas já muitas semanas, 3 meses. Então, a última parte é subordinada ao grande tema de programa Paz. Muito rapidamente, telegraficamente, foram estas as 4 bases que nos acompanharam ao longo de todo este tempo. A primeira, bases doutrinárias. A primeira, a soberania de Deus. Isaías apresenta um Deus incomparável. Não há ninguém como Ele.
um Deus fiel, enquanto todos os outros não são confiáveis. Portanto, Deus é soberano, Deus é incomparável. A segunda base doutrinária que Isaías emite é a ideia de que este Deus incomparável deve ser adorado. Numa lógica de Velho Testamento, Isaías apontava para a adoração no templo, para Jerusalém, a cidade santa. Estamos no Novo Testamento e, portanto, quando perguntaram a Jesus onde devemos adorar-te, ele disse: não importa o local, importa que os meus adoradores, os verdadeiros adoradores, me adorem em espírito e em verdade. E, portanto, este Deus incomparável deve ser hoje em espírito e em verdade. A terceira base doutrinária, Isaías aponta claramente para o servo, ou seja, o Messias, ou seja, Jesus. Este servo trará salvação a Israel e às nações. E, portanto, esta ideia de que claramente Isaías aponta para o Senhor Jesus como o Messias que veio para nós, então, o nosso Senhor e Salvador. Esta é a terceira base doutrinária do livro de Isaías. E, finalmente, uma quarta base doutrinária. Como vamos ver hoje, Deus está permanentemente a estender as suas mãos para cada um de nós. Não só numa questão de salvação, enquanto não acreditamos que era necessário Deus nas nossas vidas, mas depois também no processo de santificação. Nós podemos ver em Isaías é que este Deus que constantemente está preparado para nos acolher, está de braços estendidos para cada um de nós, é também o mesmo Deus que, evidentemente, por uma questão de justiça, não vai permitir que aqueles que não o aceitaram passem com ele a eternidade. E, portanto, esta característica que é muito claramente transmitida por Isaías. Deus vamos ver hoje, mas é também um Deus justo. E, portanto, qual é o apelo? O apelo é que nós, em nossas vidas, não só aceitemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas que vivamos com Ele enquanto Senhor das nossas vidas. E esta é a quarta base doutrinária do livro de Isaías. Eu, como sempre, procuro que a nossa escola bíblica dominical seja interativa. Quando o podíamos fazer, havia a possibilidade desta interação direta, de nós podermos trocar palavras, de nós podermos olhar aos olhos nos olhos, às vezes só por um movimento de corpo, eu perceber que havia um irmão ou uma irmã que queria intervir, que queria usar da palavra. Infelizmente não o podemos fazer e não posso ver cada uma das vossas caras, cada uma das expressões. Claro que não o posso fazer para aqui, uma vez mais, bem-vindos, uma vez mais, muito bom dia, mas gostaria muito que usassem o chat, o bate-papo, portanto, as mensagens, para poderem interagir. Claro que há sempre um delay, há sempre um atraso em termos de visualização em relação àquilo que em direto eu estou a falar, mas ainda assim a Paula está ali de volta do Facebook e ela com certeza que vai fazer chegar até nós aqui na sala aquilo que estão a escrever. E portanto, tudo isto para dizer que hoje começássemos por todos juntos pensar em relação a uma palavra que é uma palavra muito feia. Eu acredito que é uma palavra que ninguém gosta de sequer a proferir, que é a palavra hipocrisia. Quando falamos na palavra hipocrisia, de que é que nos lembramos? Para nós, eu vou fazer então aqui um pequenino espaço para que possam não ver aquilo que estou a dizer, mas também que possam pensar e escrever qualquer coisa no bate-papo. Quando pensamos em hipocrisia, imediatamente pensemos em quê? Hipócrates, não é? Pois, mas é interessante, o juramento de Hipócrates é o juramento dos médicos, não é? Que jura tudo fazer para manter a vida da pessoa que está a tratar, não é? Hipocrisia vem de uma palavra grega. E quando pensamos em hipocrisia, pensamos então em quê? Falsidade. Máscara. Não é?
Uh, o Davi está a sorrir. Estás-te a lembrar de alguma coisa, Davi? Não. Quando pensamos em hipocrisia, pensamos em quê? Falsidade. Uhum. Muito bem. Falta de rigor. Sim. Na realidade, o que é a hipocrisia? É procurar alguma coisa, não é? Quando procurar transmitir alguma coisa, quando não se está a cumprir essa mesma coisa. Provavelmente será como alguém nos dizer: epá, por favor, não fumes. Está a dizer não fumes, está a fumar. Não é? É um pouco isto. Por exemplo, não consigo andar contigo de carro, andas muito rápido, e a pessoa que nos está a dizer isto acelera demais. Não faz sentido. A falsidade, a hipocrisia tem a ver com a máscara, com dar a entender algo que na realidade não está coerente. Muitas vezes nós pensamos a hipocrisia tendo em conta o outro. Pensamos em hipocrisia pensando em alguém ou em alguma situação. Tendemos normalmente a descarregar a nossa ira contra a falsidade. Há até, eventualmente, algumas pessoas ou alguns grupos, seja profissionais, seja de outra índole, que de alguma maneira correspondem ao nosso descarregar de ira em relação à falsidade. Aquele grupo, ou naquela área, já ouvimos, por exemplo, isto em relação ao futebol. No futebol é só hipocrisia, não é? Na política é só hipocrisia. E por aí fora, aquela pessoa é o símbolo da hipocrisia. E como que tendemos a descarregar a nossa ira sobre outra pessoa, sobre um grupo, como que seja o depósito da nossa capacidade de julgar o outro. Por exemplo, aquela pessoa farta-se de falar disto, mas é a primeira que não cumpre. Aquele irmão está sempre muito pronto a dizer sobre isto, mas é o primeiro. Temos até visto como é duro perceber que há algumas pessoas no nosso mundo que foram os campeões de uma determinada, da defesa de uma determinada ideia, quando são apanhados, aquilo que foi afinal a base do seu discurso, aquilo que parecia ser a base da sua vida. E quantas vezes a queda destas pessoas representa um duro golpe? Quantas vezes já ouvimos expressões como esta: a partir de agora eu já não acredito em nada, não é? A partir de agora eu já não acredito em ninguém. Diz-se isto até do universo religioso, do universo das igrejas. Pastores, padres, rabis, tantos que foram campeões de uma determinada moral e a certa altura percebe-se que não foram capazes e afinal aquilo que diziam não correspondia àquilo que praticavam. E o resultado muitas vezes disto é o desânimo, é o descrédito. Quantas pessoas dizem: eu não vou mais à igreja porque aquela pessoa me desiludiu. E então transferimos toda a carga negativa que tem a ideia da hipocrisia. Aquilo que vamos procurar hoje é não pensar em ninguém, não pensar em nenhuma situação, não pensar até no histórico e no conjunto de pessoas que já eventualmente nos desiludiu ao longo da nossa vida. Não vamos pensar nos hipócritas desta vida, vamos pensar em nós. Ou seja, vamos pensar de que forma a reconhecer a hipocrisia em algumas coisas
que dizemos, em algumas coisas que fazemos. Como é que, ao invés, Isaías nos apresenta Deus consistente, Deus coerente e, portanto, Deus que não gosta da hipocrisia do seu povo. Nós temos um lema na nossa igreja: e quando dizemos isto, com certeza que enquanto estamos bastante desejosos de fazer Deus sorrir, da mesma forma também compreendemos a responsabilidade que isto acarreta. Como é que fazemos Deus sorrir? E temos acompanhado muito que, de facto, Deus se alegra, Deus sorri quando alguém faz alguma coisa. Com certeza que Deus não sorri quando nós somos hipócritas. Deus não sorri quando nós estamos a dar a entender algo que não corresponde ao íntimo do nosso coração. E, portanto, é esta dupla situação que Isaías nos apresenta. Uma prática consistente do povo, neste caso do povo de Judá, dando a entender alguma coisa, não só aos que os rodeavam, como também ao próprio Deus, tentando fazer com que Deus acabasse por legitimar algo que era errado, porque era hipócrita, não correspondia ao íntimo do seu coração. Ao invés, um Deus consistente, um Deus coerente. Por definição, não peca, não é hipócrita e, portanto, não gosta da hipocrisia do seu povo, apelando através do profeta a que o povo seja capaz de reconsiderar a sua prática e verificar que a sua hipocrisia não consegue enganar Deus. Logo, é necessário o arrependimento. Vamos se pode aplicar às nossas vidas. Isaías, capítulo 58 e versículo 11. Este será o versículo-chave que nos vai acompanhar nesta manhã, para aqueles que nos estão então a seguir em direto. Isaías, capítulo 58 e versículo 11. E então eu vou ler para nós podermos iniciar o estudo da Bíblia nesta manhã. Diz assim: continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Um manancial cujas águas jamais faltam. Isaías capítulo 58. Este texto começa, não temos oportunidade de poder 58, 59 e 60. Fica desde já aqui o convite para que eventualmente durante a semana possam fazer isto. Estes 3 capítulos são de facto bastante interessantes em relação a esta situação da hipocrisia, da condenação de Deus pela hipocrisia do seu povo, e são capítulos que nos mostram como o Senhor vê tudo e vê para além da fachada da falsa piedade. Que os rituais não têm significado se não corresponderem àquilo que é o íntimo, que é o coração, que é a verdade. Nós vamos ver ao longo da lição de hoje o que Deus condena em relação à hipocrisia. Vou tentar de uma forma esquemática, e peço que o João Carlos possa tocar para todos aqueles que nos estão a ver a apresentação, porque vamos ao longo desta manhã considerar estas questões. Em primeiro lugar, vamos ver como Deus não gosta, Deus não sorri, Deus fica desagradado com a falsa piedade. Deus também fica desagradado com aquilo que podemos chamar formalismo religioso, ou seja, o ritual,
o fazer porque é suposto que isso agrade a alguém ou a um conjunto de pessoas que está à minha volta. Nada disso tem significado se não for feito com sinceridade. Mas, como vamos ver, este tipo de formalismo religioso é tão ofensivo para Deus como a idolatria. Muitas vezes estamos habituados a pensar em idolatria no que diz respeito à manifestação física através do culto a uma determinada imagem. Obviamente isto é idolatria, mas não se esgota aqui. Idolatria significa, em termos globais, colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. E, entendendo a idolatria desta forma, então, sempre que estamos a colocar em lugar de Deus, no lugar de Deus, alguma outra coisa, nós estamos a ser idólatras. E porquê? Porque estamos a retirar Deus do altar para qualquer outra coisa. E, portanto, aqui neste conceito global, idolatria aceita tudo aquilo que é exatamente substituir Deus. Ora, o formalismo religioso também pode ser idolatria. E porquê? Porque estamos a colocar a importância não na adoração a Deus, mas em qualquer outra coisa. Seja a minha satisfação pessoal. Quantas vezes já ouvimos dizer eu quero louvar a Deus? Ora, adoro os cânticos. Cuidado, nós não podemos adorar o cântico. Nós temos de adorar Deus através do cântico, através da boa música, através da arte, através da dança, através do teatro, através da dramatização, através da leitura da Bíblia, através da oração, tudo certo, mas temos de facto adorar a Deus, aquilo que nos dá prazer. Eu adoro a Deus orando, eu adoro a Deus lendo a palavra, eu adoro a Deus confortando um amigo. E se em cada uma destas circunstâncias nós estivermos de facto a adorar a Deus, então aí sim Deus sorri. Se estivermos a fazer estas coisas, qualquer uma destas coisas, apenas por formalismo, apenas por ritual, então perdeu o significado, perdeu a sinceridade. Isaías utilizou um exemplo. Já vamos profundamente ao longo desta manhã falar no jejum. O jejum, como vamos ver, deveria ser feito para agradar ao Senhor, para refletir o caráter de Deus na nossa vida. Mas o que Isaías vai dizer entre os versículos 1 e 12 do capítulo 58 é que Deus não responde a forem feitas com sinceridade, com honestidade. E, portanto, versículos 13 e 14, se o povo, diz Deus, se o meu povo me quer honrar, me quer alegrar, então que o faça com sinceridade e eu aí sim receberei essa honra, essa glória e, portanto, que é uma outra área que nós vamos, portanto, manifestarei o meu agrado através de bênção, através de proteção. Não necessariamente dando aquilo que o meu povo me pede, mas dando aquilo que eu quero que o meu povo receba. E, portanto, isto é o conceito de bênção. Deus está pronto a salvar-nos. Deus está pronto a santificar-nos. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Está na nossa rebelião. O que separa os homens de Deus não é Deus. Não é a vontade de Deus. É aquilo que nós não estamos dispostos a fazer para alcançar exatamente esta belíssima relação que devemos ter em Deus. E, portanto, o que é que Isaías condena? Isaías condena a falsa piedade, condena o formalismo religioso. Isaías condena a vaidade. Eu, quando penso nisto,
durante vários anos tive a oportunidade de diariamente divulgar a música cristã contemporânea. Um dos expoentes máximos no mundo ocidental desta música cristã contemporânea é Michael W. Smith. E ele tem uma figura bonita, não é? Fisicamente bastante atraente e é também um exímio, não só compositor, mas também intérprete. E, portanto, tudo isto faz com que seja muito normal que um concerto de Michael W. Smith, por exemplo, nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o mundo, reúna milhares de pessoas que, evidentemente, gostam da sua música, que sentem prazer inaudito num concerto deste exímio intérprete. E muitas vezes ele diz nas suas entrevistas que ora sempre a Deus para que todo aquele barulho, todas as palmas, todo o gozo imenso que ele está a receber por ver que a sua música está a impactar, está a ir ao encontro das pessoas para o ver, para o ouvir, pela música. Algumas pessoas não estarão numa relação com Deus, mas vão ouvir Michael W. Smith porque é de facto um grande cantor, um grande autor. E ele diz, eu oro a Deus para que Deus me dê a humildade de perceber que aquelas pessoas não estão ali por causa de mim, mas estão ali por causa dele. E certamente quem toca, eu não sei se isso já aconteceu, mas quando nós estamos a tocar, quando nós estamos a cantar e quando nós estamos a pensar assim, isto está-me a soar tão bem, eu sou tão bom, é quando vamos errar uma nota. Não é? Quando estamos a tocar para Deus e estamos a gostar de tal maneira que parece que a honra vem para nós, não sei porquê, mas é erro pela certa e lá vai uma nota fora do que era suposto. Isto é vaidade, é supostamente a Deus, quando na realidade pretendemos que as pessoas vejam aquilo que nós estamos a fazer. E Isaías condena a vaidade, Isaías condena a rebelião, vai mais longe. Todo o capítulo 58 e 59 e também o capítulo 60 fala de violência. Cuidado, podemos estar de tal maneira, e lembro sempre o exemplo da Revolução Francesa, os revolucionários chegados ao poder com tal defesa das suas ideias, que eram as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, envolveram-se num período que ficou conhecido na história ainda hoje como o período do terror. Ficou célebre durante este período do terror na Revolução Francesa a guilhotina, aquela lâmina que descia sobre a cabeça ou sobre aqueles que, por alguma razão, não tinham sido considerados dignos da revolução perfeita. E os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade foram substituídos por violência, por uma justiça que não tolerava todos aqueles que não compartilhavam exatamente das mesmas ideias. O símbolo máximo, Robespierre, condenou tantos à guilhotina para ele próprio morrer vítima dessa mesma guilhotina. O que Isaías estava a condenar é exatamente esta violência e o derramamento de sangue. Não podemos defender, não podemos recorrer à violência e ao derramamento de sangue para defender valores espirituais. E Isaías critica isto nos capítulos 58, 59 e 60. Finalmente, duas outras ideias condenadas nestes 3 capítulos de Isaías: a honestidade e a injustiça. A desonestidade e a injustiça. Mas, como vamos ver, estes capítulos mostram que não ficamos por aqui. Isaías interpretou o sentimento daqueles, o tal remanescente, daqueles que dentro do povo percebiam
de Deus. E podemos encontrar nestes capítulos uma confissão humilde de Isaías. Isaías dá nota que percebe o afastamento e dá nota da liberdade de Deus em condenar esta apostasia. Mas, diz ele, Deus usa da tua conosco. Não faças recair a tua ira sobre o nosso pecado. E, portanto, há uma confissão humilde. Isaías não era só o profeta de Deus, não transmitia só para o povo a mensagem de Deus. Por vezes, ele representava também perante Deus a vontade de alguns poucos do povo. E, neste caso, submissão, faz uma confissão submissa a Deus, em humildade. E no capítulo 59, entre os versículos 1 e 21, nós temos a resposta de Deus. Deus promete salvação. Ou seja, de acordo com a sua promessa a Abraão, Deus diz, está válido, convertam-se, não aí perceberão as minhas bênçãos. Esta aliança que eu fiz com Abraão é uma aliança eterna. Logo, a promessa está válida. E qual é essa promessa? A promessa, se quisermos, capítulo 60, é uma promessa da eternidade com Deus para todos aqueles que quiserem perceber pelos seus pecados e voltarem-se para Deus. Vamos ler versículos 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías. Então, agora, mais preparados para perceber estes versículos, vamos ler. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 58, versículos 1 até 5. Então, Isaías, capítulo 58, versículos 1 a 5. Clama, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Versículo 3, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. Alma, e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Finalmente, versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, inque o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? A única maneira do povo de Deus se reconciliar com Ele é através do verdadeiro arrependimento e fé renovada. Já vamos voltar a este assunto. Para já, vejamos, e gosto deste tipo de... Gosto sobretudo de que seja claro que, embora estejamos a estudar um texto originalmente escrito há 2700 anos, mais ano, menos anos, cerca de 2700 anos, a palavra de Deus tem sentido para nós hoje. Penso que é importante. Muitas vezes, se calhar, já ouvimos dizer passagens do Velho Testamento descontextualizadas. Não faz sentido. Temos procurado estudar Isaías, como estudamos toda a Bíblia, como a palavra de Deus para nós hoje. Evidentemente, os progressos tecnológicos são assombrosos. Claro que o contexto tecnológico, o contexto técnico
não se pode comparar ao que era há 2700 anos. Mas aquilo que é importante é perceber as lógicas do pensamento humano. E a pergunta que fazemos é esta: os grandes dramas da humanidade há 2700 anos continuam ou não continuam a ser mais ou menos os grandes dramas da nossa humanidade? As grandes questões filosóficas não são as mesmas? E, portanto, o livro de Isaías tem de fazer sentido para mim, para cada um de vós hoje. E, neste sentido, penso que é um exercício. E vou aproveitar, se calhar, aqueles que podem estar aqui presentes, mas também lá em casa. Se bem que, neste caso, com a distância entre aquilo que eu estou a dizer e os segundos que levam até chegar a vós, eventualmente depois já estaremos noutro assunto. Mas quando nós pensamos que Isaías, reparem, qual é a primeira palavra do capítulo 58 de Isaías? Quer dizer, clama, implora, pede, se calhar fala, não é? Clama a plenos pulmões. Talvez a ideia de anuncia bem alto. E quando Isaías estava a dizer isto, naquele momento, quando Isaías, ou melhor, quando Deus estava a pedir a Isaías, clama a plenos pulmões, ergue a tua voz. Se pensarmos num contexto de há 2700 anos, como é que o povo seria convidado para ouvir o profeta? O que é que aconteceria para que o povo viesse ouvir a voz do profeta? Ele teria de chamar as pessoas, não é? Clama, anuncia bem alto, mas anunciar bem alto é preciso juntar pessoas. Dizem os entendidos que o instrumento utilizado para chamar pessoas neste contexto era o chifre, o corno de carneiro, de ovelha. Era o instrumento usado para chamar, hoje seria, no mínimo, exótico. Eu, quando estava a estudar esta lição, pensei, como é que a Igreja pode clamar, pode erguer a sua voz? Como é que a Igreja hoje, na Figueira da Foz, no século XXI, como é que a Igreja pode corresponder àquilo que foi pedido a Isaías? Clama a plenos pulmões, a voz como trombeta. E estava a pensar nisto e penso que chegaremos à mesma conclusão. Uma boa forma, não é a única, mas uma boa forma de nós clamarmos a plenos pulmões, de nós erguermos a voz como trombeta, será necessariamente através dos meios tecnológicos que nós hoje temos. Há 2700 anos chamava-se as pessoas, hoje chama-se as pessoas através dos meios tecnológicos que Deus coloca à nossa disposição. E, portanto, provavelmente podemos dizer assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como o Facebook, como o YouTube, como o Instagram, como a rádio, como a televisão, claro, a tua voz, claro que sim. Mas, basicamente, aquilo que Deus está a dizer a Isaías é: prega, faz-me conhecido, verdadeiramente, sem hipocrisia, sinceramente, sem máscara. Agora, vejamos que este clamor, este erguer a voz como trombeta, há 2700 anos e hoje, não é só uma questão técnica, uma questão de canal de comunicação. É, sobretudo, uma questão de mensagem. E se repararmos com alguma atenção,
aquilo que Deus pede que Isaías diga. Agora não vamos só concentrar-nos na questão do canal de comunicação, mas aquilo que Deus pede a Isaías que ele diga há 2700 anos, é algo que nós podemos dizer hoje, através de outras técnicas, através de outros canais de comunicação, mas no essencial a mensagem é rigorosamente a mesma. E o que é que isto mostra? Mostra que Deus é consistente, Deus é coerente. Aquilo que Deus dizia para o seu profeta dizer há 2700 anos é aquilo que Deus pede que nós, seus filhos, hoje digamos também 2700 anos depois. E, portanto, há aqui uma coerência. O discurso, a mensagem é rigorosamente a mesma. E qual é esta mensagem? A mensagem é aquela então que eu referi há pouco. Nós temos aqui um autor, temos aqui a fonte da mensagem. A fonte da mensagem não é Isaías. A fonte da mensagem é Deus. Deus diz, clama, ergue. Há também um destinatário, que sou eu, que é cada um de nós. Mas entre o autor e o destinatário, nós temos uma mensagem. E qual é esta mensagem? É uma mensagem que Isaías tinha apresentado. Isaías capítulo 30. Penso que valerá a pena nós lermos neste contexto e para percebermos que há toda uma coerência no livro de Isaías e há toda uma coerência na revelação de Deus em toda a Bíblia. Vejamos Isaías capítulo 8. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Este é o título da lição de hoje. Deus espera. Este espera tem um duplo sentido, penso eu. Deus espera, e provavelmente a primeira abordagem ao título e espera é um conceito de tempo. Quando nós dizemos, eu esperei por ti 10 minutos, o Amaury hoje esteve à nossa espera 10 minutos, o Bogdan também. Então, espera, pedimos desculpa pelo atraso, não é? Deus espera, e então pensamos, associamos a esta ideia o conceito de tempo. Claro que Deus espera, é verdade, está esperando que o seu povo o conheça, que todos aqueles que querem aceitar decidam no seu coração olhar para Deus. E, portanto, há aqui um conceito de tempo. Deus espera. Deus, a sua palavra diz que a segunda vinda do Senhor Jesus virá como foi a primeira, na plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos e, portanto, do Senhor acontecerá de acordo com a vontade de Deus. E, portanto, mas diz também que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E, portanto, há o tempo de Deus. O Senhor Jesus disse que virá como o ladrão de noite, que vem de noite. Ninguém está à espera que o ladrão venha quando ele aparece, porque se estivesse à espera, com certeza que já não seria um bom ladrão. E, portanto, que Jesus queria transmitir, não. A ideia é exatamente a oposta. Deus virá quando ninguém está à espera, quando ninguém pensa que poderá acontecer. E, portanto, este conceito de tempo de Deus, de espera de Deus, é de acordo com a sua vontade. Mas penso eu, há uma segunda leitura neste conceito de Deus espera. É que Deus quer. Deus espera no sentido de que Deus quer. Deus deseja a expressão, eu espero que o Benfica seja campeão, não é? Está difícil este ano. Outros dirão que é o Sporting ou o Atlético Mineiro, não é? Ou o Bayern de Munique, o Porto, não me esqueci que estás aqui, não é? Portanto, esperamos coisas diferentes, não é? Evidentemente, a nossa Escola Bíblica Dominical também é um espaço de diversão, portanto, e de aceitação das diferenças.
esperamos, no meu caso e do João Carlos, não é? Nós esperamos coisas diferentes, não é? Portanto, mas obviamente estamos a brincar com estas coisas, mas a ideia é que, neste caso, agora a sério, Deus espera a salvação dos seus. E, portanto, não há aqui apenas um conceito de tempo, há também um conceito de vontade. Deus espera. Vejam o versículo 18. Era para ter misericórdia de vós. Ele está à espera, no sentido de tempo, mas Ele quer. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O que é que quer dizer bem-aventurados? Quer dizer felizes. Quer dizer agraciados. Usamos muitas vezes a expressão obrigado. Devíamos usar melhor a expressão agradecido ou grato. É esta ideia de felizes, agradecidos são de estar, porque Deus espera, porque Deus deu tempo. Vejam que, imaginem se Deus imediatamente nos responsabilizasse, nos culpasse. Imaginem que Deus dava imediatamente a recompensa do mal que nós fazemos. Não duraríamos alguns segundos, não é? Somos indesculpáveis e, portanto, tudo aquilo que temos é por causa do Senhor Jesus, por que o Senhor Jesus fez na cruz, por causa do amor de Deus, por causa deste conceito então de espera, de tempo. Deus está à espera, mas Deus também deseja que nós possamos ser salvos. Vamos voltar então ao capítulo 58, aos versículos 1, 2 e 3. E, portanto, nesta lógica de que o que Deus espera é a reconciliação, devolvamos a Isaías aquilo que ele transmitiu. O que é esta reconciliação? O que é que Deus espera então? Deus espera duas coisas. E voltamos à nossa apresentação. Deus espera um verdadeiro arrependimento. Se olharmos para os versículos 2 e 3, percebemos que aquilo que era a prática do povo não correspondia a um verdadeiro arrependimento. Já vamos daqui a pouco olhar com mais calma, mas vejamos que o versículo 2 diz: me procuram. Claro que a mim, dia a dia, procuram tem a ideia de devoção, em conhecer os caminhos de Deus. E quando olhamos para esta passagem, eventualmente Deus estará a ser demasiado exigente. Parece que o povo o procurava dia a dia. Parece que queria mostrar alegria em conhecer os caminhos de Deus. Agiam como se quisessem conhecer e fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Mas Deus vê para além da aparência. Deus vê para além da máscara. A palavra hipocrisia está muito baseada naquilo que era passado no teatro grego. Os gregos foram os inventores de muitas coisas, até da matemática. Mas uma das coisas que os gregos inventaram de forma sistematizada foi o teatro. O teatro grego tinha algumas particularidades, não vou agora obviamente maçar-vos com pormenores, mas uma das particularidades é que eles eram todos homens. E isso era uma dificuldade para os encenadores, não é? Como é que vamos mostrar ao povo que agora está a falar um homem e agora está a falar uma mulher? E depois havia outra dificuldade, que era a expressão dos sentimentos. Como é que vamos demonstrar que aquele ator é masculino ou feminino, está a interpretar um papel masculino ou feminino, e como é que vamos mostrar que está a interpretar um papel de gozo ou de tristeza, de tragédia ou de comédia? Mais, como é que vamos fazer com que, por muito boa que seja essa voz, como é que a voz do ator pode ser ouvida? E embora os anfiteatros gregos permitissem uma acústica notável, ainda assim era preciso ter uma voz sobrenatural para se fazer ouvir por 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas. Então houve um invento técnico
no teatro grego que resolveu estes 3 problemas. O problema de homem ou mulher, o problema da certeza e o problema da projeção da voz. O objeto técnico que permitiu a resolução destes 3 problemas ao mesmo tempo foi a máscara. A máscara, muitas vezes, pensa-se que a máscara apenas permitia mostrar que alguma pessoa era homem ou mulher, para além da máscara. Não era só isso. Portanto, uma máscara claramente masculina mostrava que o ator estava a desempenhar um cargo masculino. Uma máscara claramente feminina estava a desempenhar um papel feminino. A mesma coisa para a alegria ou tristeza, para a tragédia ou comédia. Uma máscara sorridente, evidentemente, predispunha os espectadores a perceber que estavam ali na presença de uma figura que queria transmitir uma mensagem mais cómica ou uma mensagem mais trágica, sendo homem ou mulher. Mas a máscara tinha também um mecanismo interno que permitia projetar a voz, ou seja, era um falante natural que permitia que a voz fosse projetada a um volume maior do que aquele que saía da boca do ator. E, portanto, a máscara transmitia algo que não era a realidade. Ou seja, dava a conhecer algo que não é. Vejam, o ator podia ser homem, mas estava a transmitir um papel feminino. Se estivesse com uma máscara sorridente, o ator até podia ter uma voz mais fraca, mas a máscara projetava a sua voz. Isto é a máscara, ou seja, isto é a hipocrisia. E o que, evidentemente, Isaías foi escrito um pouco antes do teatro grego. O teatro grego tem a sua gênese e grande expansão, sobretudo nas cidades-estado gregas, sobretudo na cidade-estado, na polis de Atenas, e poucos anos antes de Cristo. Evidentemente, este texto de Isaías foi escrito antes, 700 e poucos anos antes de Cristo. Mas a ideia é esta, não está aqui a palavra hipocrisia, não é? Mas a ideia é esta, é que o povo tinha uma máscara. E o que é que queria que Deus visse? O povo queria que Deus visse a máscara e não o interior do coração. Ora, de alguma maneira, muitas vezes é isto que se passa connosco, através, eventualmente, da oração, através de algumas coisas que nós dizemos. Queremos que Deus veja a máscara, queremos que Deus veja aquilo que estamos a dizer ou a fazer, mas Deus vê o íntimo do coração. E, portanto, aquilo que Isaías está a dizer da parte de Deus é: Deus sabe, Deus quer verdadeiro arrependimento, Deus quer uma fé renovada. Mas porquê? Reparem, eu gostava muito de transmitir, e gostava muito esta lógica fizesse parte das nossas vidas diárias. Deus não quer executar julgamento. Quantas vezes Deus é apresentado imediatamente como um ser desejoso de executar julgamento? Deus não quer julgar. Se Deus quisesse julgar, não tinha vindo a este mundo. Deus veio, Deus deixou cá palavras humanas, não é? O Senhor Jesus disse: eu vou para o céu, mas convosco ficará o Consolador, o Espírito Santo. Então, Deus está neste mundo, Deus está connosco. E, portanto, se Deus está connosco, não quer executar julgamento. O que Deus quer é mostrar misericórdia. Agora, evidentemente, Deus não pode mostrar misericórdia quando os seus não são sinceros. Porquê é que nós escondemos o pecado? Porquê é que não temos a capacidade de reconhecer que fizemos mal? Porquê é que escondemos? Quando nós escondemos o pecado, estamos a pecar sobre o pecado. Porquê? Porque não só pecamos, como estamos a procurar que Deus veja a minha máscara. Estou a procurar que Deus veja aquilo que eu quero que Deus veja. Mas não, Deus vê o pecado. Então, sobre o pecado, costuma dizer-se que uma mentira, para tapar outra mentira, acaba por ser uma mentira maior. E a certa altura a mentira vai-se avolumando até que chega a um ponto em que já não pode ser tapada, já não pode ser encoberta.
com o nosso pecado é exatamente assim. Não pequemos sobre o pecado praticado. Se pecamos, peçamos perdão a Deus pelo nosso pecado. E é isso que Isaías de Deus. Não tentem mascarar, não tentem colocar algo sobre o vosso pecado. Deus não quer executar julgamento. Deus quer mostrar misericórdia. Deixo neste ponto, antes de passarmos ao ponto praticamente final da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, mas deixo-vos 3 ideias que não são necessariamente minhas no sentido especial, nada disso, mas gostava de partilhar 3 ideias que me parece que podemos retirar destes versículos de Isaías capítulo 58. A primeira: as atividades religiosas externas, isso está bem visível fundamentalmente no versículo 2, não substituem a devoção e a fé interiores. Eu repito, atividades religiosas externas não substituem a fé interiores. Ou seja, não se está a dizer para não ter atividades religiosas. Tiago, e daqui a pouco vamos falar nisso, Tiago explicou bem o que é a religião. A verdadeira religião é tratar dos mais desfavorecidos. E isso é o que agrada a Deus. Isso é o que faz Deus sorrir. Nada de errado com isto. Claro que não. Não seríamos cristãos, ou não seremos cristãos, tivermos este tipo de religiosidade na nossa vida. A verdadeira religião sem mácula é tratar do órfão, da viúva. É um mandamento bíblico, é alguma coisa que nós devemos fazer, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de atividades religiosas que apenas procuram enganar Deus, fazer alguma coisa apenas pelo ritual. Neste sentido, isto não substitui até a devoção e a fé interiores. Em segundo lugar, é impossível estar bem com Deus e não agir corretamente. Eu repito, é impossível estar bem com Deus e não agir corretamente. Se nós não estivermos a agir corretamente, com certeza que não estamos bem com Deus. A nossa relação com Deus não é boa se nós não agirmos corretamente. E, portanto, o agir corretamente é o bem com Deus. Se quisermos completar o círculo, estar bem com Deus é agir corretamente. Mas gostava de vos deixar uma terceira ideia. É possível praticar o que é correto e não estar bem com Deus. Também é verdade que é possível praticar o que é correto e não estar bem com Deus. Eu posso não estar completamente bem com Deus e ainda assim, a espaços, fazer coisas boas. O que é importante, portanto, é voltarmos aqui um pouco. O que é que Deus quer? Deus quer reconciliação. Deus quer a cada momento um verdadeiro arrependimento e uma fé renovada. O que é que Isaías condenou através o que é que Deus condenou através de Isaías foi a questão do jejum. Olhando para ali, eu acredito que ficarão assustados. Ai, que ele agora vai falar mais 3 horas. Não vou. Mas, de alguma maneira, gostaria de partilhar do que estudei esta semana sobre o jejum. Esta é uma questão que tem atravessado a cristandade. E muitas vezes o jejum é utilizado por irmãos nossos. E a pergunta muitas vezes surge: é lícito jejuar? É algo que eu devo fazer? Para respondermos a essa questão, penso que gostaria só de umas breves notas em relação ao que nós podemos aprender acerca do jejum na Bíblia. E vamos começar então, muito sucintamente, não vou, evidentemente, não vamos ler nem sequer nenhuma das passagens que está ali referida. Como sabem, todos aqueles que quiserem podem receber
esta apresentação de uma forma completamente livre, gratuita, e portanto os recursos produzidos pela Igreja Batista da Figueira da Foz estão acessíveis a todos aqueles que os quiserem usar. Portanto, façam por favor menção de que querem receber na apresentação através da mensagem, através do nosso e-mail, e com certeza que a apresentação chegar-vos-á de uma forma absolutamente livre e gratuita, e portanto esta apresentação eventualmente poderá ficar para que com calma e com tudo possam de alguma maneira olhar cada uma das passagens e perceber o que Deus quer dizer acerca do jejum. Basicamente, no Velho Testamento, o jejum correspondia a 3 atitudes. A uma atitude de profunda tristeza, e portanto o povo de Deus jejuava no Velho Testamento quando havia uma situação de profunda tristeza no povo. Também, portanto, as passagens indicativas estão aí. O povo de Deus jejuava também para confissão de pecados. Sempre que havia um processo de nítida necessidade de confessar pecados, quer individualmente, quer como testemunho, e portanto normalmente esta confissão de pecados acabava por ser um ato coletivo. Então aí a pessoa ou o povo jejuava, e isso era claramente agradável. Um terceiro motivo para a prática do jejum no Velho Testamento é a busca ao Senhor. Sempre que uma pessoa ou um conjunto de pessoas sentia necessidade de buscar de uma forma particular ao Senhor, aí jejuava. Mas havia também um jejum obrigatório. E o jejum obrigatório era um dia por ano, o chamado dia da expiação. Nós temos isso em Levítico capítulo 16. Se quiserem, depois poderão com mais tranquilidade ler cada uma destas passagens e perceber que que no Velho Testamento o jejum era algo que era praticado pelo povo. Havia 3 tipos de jejum. Deixem-me usar esta expressão, que não é necessariamente uma expressão bíblica, mas para melhor entendimento. Havia um tipo de jejum que é o chamado jejum normal. É o jejum normal. É uma abstenção total de alimento. E era então o jejum normal. Mas havia um outro tipo de jejum que é o chamado jejum, ou podemos chamar-lhe o jejum absoluto. Aqui a pessoa ou o grupo de pessoas que estava em jejum não só se abstinha de alimento, mas também de água. E, portanto, este jejum absoluto era a ausência de alimento e água. Como sabemos, alguém até pode sobreviver alguns dias sem alimento, mas sem água não. E, portanto, este jejum absoluto tinha um teto. Não podia ir além dos 3 dias. Portanto, quem quisesse, ou por tristeza, ou por confissão de pecados, ou para buscar ao Senhor, quem quisesse privar-se completamente, não só de alimentos, mas também de água, não o podia fazer. Finalmente, havia um outro tipo de jejum, que podemos chamar um jejum parcial. Não é uma abstinência total de alimentos ou de água, é uma dieta restrita. Não necessariamente significa não ingerir nenhum ou qualquer alimento, significa não ingerir determinado tipo de alimentos. E, portanto, será um jejum parcial. Este é o jejum que tinha no Velho Testamento. A pergunta que muitas vezes se coloca é: e no Novo Testamento? O Senhor Jesus disse algumas coisas em relação ao jejum. Em primeiro lugar, não o tornou um mandamento, mas também não o proibiu. O Senhor Jesus foi claro em relação a isto. Não considerem o jejum, o dia da expiação faz parte da lei, e a lei foi cumprida em mim. Portanto, o jejum não é uma obrigação. Não temos mais a obrigação de jejuar, seja normal, absoluto ou parcial. Também não é proibido. O que é que o Senhor Jesus disse? E podemos ler depois, agora não temos tempo. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Disse, tem de ser mais do que um ritual. Poderão jejuar, mas que isso não seja o ritual em si.
que não seja visto por vós ou pelas pessoas que estão a ver-vos ou a fazer convosco, pelo ritual em si, não o façam. Isso. E disse uma outra coisa ao Senhor Jesus: deve ser feito em ocasiões apropriadas, em ocasiões especiais. Se de facto alguém, ou um conjunto, uma comunidade, uma igreja, não por obrigação, por convite, mas se acharem que querem durante algum tempo, durante alguns dias, dedicar-se, ou durante algumas horas até, dedicar-se sobretudo a procurar a vontade de Deus, confissão de pecados, válido, aquilo que era prática no Velho Testamento, por tristeza, para buscar ao Senhor, por confissão de pecados, então podem fazê-lo, mas atenção, não pelo ritual em si, nem porque isso é uma prática, nada disso. Façam-no em ocasiões apropriadas. Dos versículos 6 até 10, nós lemos que para esta situação há que é a verdadeira adoração. E deixar-vos-ei então com esta ideia final, versículos 6 até 10 do capítulo 58 de Isaías. O que é o jejum aceitável a Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento? O que é a adoração aceitável a Deus? Mais uma vez temos de voltar ao Novo Testamento. Mais uma vez temos de voltar às palavras do Senhor Jesus. 12, Marcos capítulo 12, e estes versículos temos mesmo de ler, estamos a aproximar-nos do fim. Versículos 30 e 31. Respondeu Jesus, o principal, quando lhe perguntaram acerca do mandamento, qual é o mandamento? Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta, qual é o verdadeiro jejum? Qual é a verdadeira adoração? Qual é a adoração que faz Deus sorrir? Duas dinâmicas que nos são aqui apresentadas pelo Senhor Jesus. A primeira é, se quisermos, de baixo para cima. É uma dinâmica vertical, uma devoção total a Deus. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com tudo o que tu tens. Uma devoção total a Deus. Mas há uma segunda dinâmica horizontal. Ama o próximo também com tudo o que tu tens. Não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas este é o verdadeiro jejum. Perdão, esta é a adoração aceitável a Deus. E finalmente, versículos 11 e 12, vamos voltar a Isaías capítulo 58, versículos 11 e 12 de Isaías capítulo 58. Qual é a verdadeira satisfação de Deus? Vimos qual era a verdadeira situação. Vimos depois qual é a verdadeira adoração. O que é que Deus quer realmente? O jejum verdadeiro, a adoração verdadeira. Amarás ao Senhor teu Deus, amarás ao próximo como a ti mesmo. Qual é que é então a verdadeira satisfação? E não podíamos terminar esta escola bíblica dominical sem ler Isaías capítulo 58, versículos 11 e 12. Isaías 58, 11 e 12. O Senhor te guiará, já lemos, e disse que era este então o versículo central da lição de hoje. Lemos ao princípio. O Senhor te libertará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Teríamos muito a dizer em relação a esta passagem, mas podemos resumir nesta linha. Deus quer transformar as vidas arruinadas em algo maravilhoso. Vamos ficar com esta ideia. Deus espera, portanto, está à espera e Deus deseja, Deus quer transformar as vidas arruinadas em algo maravilhoso. Fica a pergunta para esta semana. O que vou fazer esta semana para satisfazer as necessidades do meu próximo? Esta semana para satisfazer as necessidades do meu próximo. Vamos continuar, não desligue já, vamos cultuar a Deus, louvar, vamos
pregar Deus já a seguir. Por favor, fique connosco. Graça e paz. Vamos então dar continuidade ao nosso culto e queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ver em casa. Queremos que saibam que oramos por vós e queremos também que possam orar por nós. Como dizia o profeta Isaías, ele dizia: clama a plenos pulmões. E o que nós vamos fazer é cantar a plenos pulmões. E para isso vamos... coro, o teu nome exaltarei. Pedimos que todos aqueles que nos estão a ver em casa possam cantar connosco. Nós vamos orar e vou pedir ao Theo que nos possa dirigir numa palavra de oração, relembrando algumas pessoas que têm estado presentes diariamente nas nossas casas, nas nossas orações. Vamos orar pela nossa querida irmã Diana, pelo seu marido, o Sr. Pascoal, para que os seus corações neste momento. Vamos orar também pela nossa querida irmã Arminda, que continua num processo lento de recuperação, para que ela possa sentir também as suas melhoras. Oramos também pelo nosso irmão que está no Brasil, o nosso irmão Cal, que está neste momento numa fase de tratamento. Oramos também e pedimos que Deus possa também ajudar a família e o Cal a ultrapassar esta grande vicissitude da sua vida. Oramos também pelo nosso querido e amado Lino, que também está num processo de recuperação. Pedimos que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família e o seu filho, que neste momento está a tomar conta dele. Vamos então pedir ao Theo que nos possa dirigir, tendo em conta principalmente estes nossos irmãos. Relembramos também o Sr. Fernando Fajardo, que está num processo de luto, que precisa muito das nossas palavras, do nosso amor e também precisa do nosso... Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu
vieste para viver sem pecado, para morrer por nós. Obrigado porque, como acabámos de cantar, tu ressuscitaste para nós e por nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos abrir a tua palavra. Obrigado porque podemos cantar louvores. Obrigado porque podemos também orar. Nesta hora te queremos colocar nas tuas mãos cada um destes nossos irmãos e amigos que particularmente está a sofrer. Tu sabes cada uma das situações, sabes como cada um deles precisa do teu auxílio, do teu conforto, se for da tua vontade, da tua cura. Senhor, só tu sabes como podes, não só estes nossos irmãos e amigos que foram aqui referidos, mas também todos aqueles que estão connosco nesta hora e que estão a sofrer. Tu sabes as necessidades, o sofrimento de cada um. Tu sabes como nós queremos elevar até ti, em humildade, a nossa oração. Sabemos que a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Então, Senhor, com este sentimento, perdoar os nossos pecados, que tu possas purificar as nossas mentes, para que possamos em ti esperar, a ti orar e só em ti confiar. Que tu possas ajudar-nos neste culto, que tu possas ajudar-nos nas nossas vidas, para que possamos fazer-te sorrir. Em ti, em Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos abrir as nossas Tiago. Em casa poderão abrir nas vossas Bíblias, nas vossas aplicações de telemóvel. E vamos abrir em Tiago, capítulo 1, dos versos 18 a 27. E o irmão Amori vai-nos fazer esta leitura. 18 a 27. Leiamos. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Até o versículo 27. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Obrigada, Amori. Tiago, nesta passagem, coloca a ênfase sobre a importância do saber ouvir. Aquele que ouve atentamente a palavra progride na piedade. E é isso que nós podemos ver no verso 19. Diz: coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu tenho algumas informações para vos dar, e essas informações continuam nos nossos corações, que é a vontade, o propósito, a nossa missão de fazer Deus sorrir. E para isso nós temos continuado a trabalhar semanalmente, diariamente.
Nós continuamos com o estudo de Mateus, que decorre ao sábado da plataforma do Videozoom. Ontem estivemos cerca de 20 pessoas a estudar o capítulo 2, dos versos 13 a 28 de Mateus. A escola dominical continua também a ser estudada semanalmente, individualmente, por cada um dos irmãos e depois em conjunto ao domingo. As histórias da avó Madalena continuam a ser gravadas, continuam a ser publicadas e visionadas por muitos de nós. E o nosso boletim continua também semanalmente, é colocado na nossa página do Facebook e é distribuído em suporte de papel e em suporte digital a todos aqueles que nos solicitam esse instrumento de trabalho. Também no YouTube nós continuamos a publicar todos os nossos cultos, as nossas escolas dominical, as histórias da avó Madalena continuam também no YouTube. O Facebook continua a ser a nossa forma de podermos comunicar, que nos tem facilitado os nossos motivos de oração, os nossos textos, os versículos bíblicos que são publicados diariamente para que todos possamos estar em conjunto e ligados através do amor de Cristo. Poderão pedir cada um destes instrumentos, como já foi dito durante a escola dominical, escrevendo para o nosso endereço de e-mail, que aparece então nos vossos ecrãs. Nós, para fazer o nosso, dar muito das vossas contribuições e assim todos aqueles que nos veem, os membros da nossa igreja que estão nas suas casas, que queiram continuar a fazer as suas contribuições para que o trabalho do Senhor continue a cumprir o seu propósito, que é salvar almas para Cristo, então poderão fazê-lo através deste IBAN. Vamos cantar. E este coro fala sobre a nossa vida, a nossa entrega. E este dia é dedicado a ser todos os dias nós nos devemos render ao nosso Deus. E é isso que nós vamos cantar. Nós temos vindo a estudar nas pregações a importância da Escritura e eu, para que serve. Hoje vamos dar continuidade e vamos tentar perceber para que serve essa Escritura para aplicar e praticá-la.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, para convencer, para corrigir e educar, segundo a vontade de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Dedicamos este mês de janeiro de um dos anos mais difíceis das nossas vidas à palavra, a qual para nós cristãos é a revelação de Deus, ainda para que quem está à procura dele o encontre. Temos visto que a Bíblia deve ser por nós conhecida, pregada e vivida. Hoje, depois de, ao longo deste mês, termos refletido sobre como ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar, como a aplicar, praticar nas nossas vidas. Vivemos num país tradicionalmente católico romano, muito habituado ao sou, mas não pratico. E como nós criticamos quem o diz. Mas talvez estejamos a correr o risco de irmos considerando progressivamente mais normal, então chamar um certo telecristianismo evangélico. Obviamente deixo de fora desta consideração os nossos queridos irmãos, as nossas queridas irmãs, que não podem, desde março passado, por razões de saúde ou de idade, cultuar fisicamente. Claro que agora não cultuamos presencialmente porque, atendendo à situação relativa a 19 e depois de cuidada ponderação, entende a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz não estarem reunidas as condições para a manutenção da escola bíblica dominical e do culto de louvor e de pregação presencialmente até a informação em contrário. Mas, e quando tal já for possível? Vamos continuar a dizer que a oração é a alavanca, que a oração é a respiração do crente, e depois os cultos de oração terem 5 e 6 pessoas? Vamos continuar a não nos envolver nos ministérios da Igreja, adoração, serviço, missões, comunhão, discipulado, assim não celebrando a presença de Deus nas nossas vidas? Vamos continuar a não contribuir para a obra de Deus nesta cidade e neste concelho? Apenas alguns o façam, desta forma não participando nos projetos da Igreja, nem constatando as bênçãos de Deus nas nossas vidas? Com que direito apontamos o dedo aos católicos romanos que não são praticantes se nós ficarmos em casa? Embora fervoroso adepto e impulsionador da utilização das tecnologias, tomo a liberdade de chamar a atenção para o potencial conforto espiritual tecnológico, baseado na presunção de que se pode, à distância, da mesma forma que presencialmente, prosseguir na caminhada da individual maturidade espiritual e exercer assim na Igreja os dons que cada um recebeu de Deus. E não pode. Estamos em guerra. Estamos em guerra contra a Covid-19. Bem em guerra contra o pecado que condena à morte cada um dos que estão à nossa volta sem ele. Para a vencermos, precisamos de recursos, de vidas dedicadas. Precisamos dos seus recursos. Precisamos da sua vida. Tiago ordenou, inspirado por Deus: ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem em ouvi-la, porque desse modo, em Tiago 1:22. Mais adiante, completou a ideia: pelo contrário, aquele que presta atenção à verdadeira lei
não é como um simples ouvinte que se esquece logo. É alguém que ouve e pratica. E assim é que ele encontrará a felicidade. Tiago 1:25. Então, por que é que devemos aplicar? Por que é que devemos praticar? Em primeiro lugar, porque Deus manda. Repito, por que é que devemos aplicar, praticar a palavra? Em primeiro lugar, porque Deus manda. Este é Michael Phelps, nadador. Conquistou 37 recordes mundiais. Conquistou o maior número de medalhas de ouro, 8 olímpicas, numa única edição Olímpicos de Pequim, em 2008. Depois, nos Jogos de Londres, ao obter a sua 19ª medalha olímpica, tornou-se o atleta mais medalhado da história dos Jogos Olímpicos. Em 2012, tornou-se o primeiro nadador do mundo a conquistar o título olímpico 3 vezes consecutivas na mesma especialidade a nível individual, feito que já tinha também realizado em prova coletiva. Nos Jogos, tornou-se o nadador mais velho, 31 anos e 40 dias, a ganhar uma medalha de ouro olímpica em provas individuais de natação, quebrando uma marca que existia desde os Jogos de 1920. Porquê? Obviamente porque Michael Phelps tem características físicas que o permitem, diríamos. E está explicado. Será que isto tudo se explica por causa das suas características físicas apenas? O que caracteriza a prática? Ninguém se torna um campeão, ninguém se torna uma campeã sem muita disciplina, sem muito treino. Então, Michael Phelps explica-se por causa das suas características físicas? Não. A rotina de treino de Michael Phelps incluía 12 a 16 quilómetros de natação diária. Talvez estejam a pensar em 12 ou 16 quilómetros a andar. Ou uma ideia do que isto significa? Significa qualquer coisa como 320 piscinas. Mas 320 piscinas olímpicas. Ou seja, 320 piscinas de 50 metros cada uma, por dia. Manutenção muscular todos os dias, pela manhã. Exercícios cardiorrespiratórios fora da piscina. Caminhada, corridas, bicicleta, etc. E para além disto tudo, exercícios em grande altitude. Maratona sem uma rotina diária de treino. Ninguém vence a Volta à França a pedalar somente ao fim de semana. A vida cristã será diferente? O autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, exorta-nos a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, comparando a vida cristã com o atletismo. E manda-nos perseverar, ou seja, manda-nos perseverar, ou seja, praticar. Assim fica evidente que na vida cristã, para sermos campeões, precisamos praticar, ter disciplina, perseverar no caminho. Então, por que é que devemos aplicar? Por que é que devemos praticar a palavra? Em primeiro lugar, porque Deus manda. A carreira que nos está proposta. Porque é que devemos aplicar? Porque é que devemos praticar a palavra? Porque Deus recompensa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 26, também usa a analogia da corrida para a vida cristã. Diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prémio? Corram de tal modo que alcancem o prémio. Todos submetem-se a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemo-lo para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo está a dizer aos coríntios é que se não olharmos para a vida cristã como os grandes atletas olham para as suas carreiras, nós não ganharemos a corrida. A mesma seriedade que leva um grande atleta a renunciar a tudo e diminuir o seu desempenho desportivo,
deve ser a que nos leva a encarar a nossa vida cristã, renunciando a todo o pecado que, Hebreus 12:1, novamente, tão perto nos rodeia. Estamos nós a falar de salvação? Não. Estamos a falar de santificação. 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, 4:7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Não estamos a falar de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos a falar de salvação, não estamos a falar de santificação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, porque é que devemos aplicar, praticar a palavra? Em primeiro lugar, porque Deus manda. Em segundo lugar, porque Deus recompensa. E em terceiro lugar, porque é fruto. Tiago, capítulo 1, versículo 18, como há pouco o irmão Amaury leu, diz que por sua decisão ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Eu e tu somos a coroa da criação de Deus. Deus criou-nos para vivermos em harmonia com Ele, uns com os outros, conosco mesmos e com as outras criaturas de Deus, animais e vegetais. Infelizmente, a queda destruiu a harmonia da criação divina e o homem rebelou-se contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo e até mesmo contra a natureza. Com a queda, não conseguimos mais viver à altura das expectativas de Deus e o pecado passou a dominar-nos, escravizando-nos e levando-nos a um estilo de vida cada vez mais distante da presença de Deus, ao declínio moral, espiritual e físico. Mas Deus, nós queremos, o que não significa que paremos de pecar instantaneamente ou que nos tornemos perfeitos, antes que estamos selados em Cristo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Este novo nascimento implica responsabilidades e privilégios, e crescer espiritualmente e produzir frutos é responsabilidade, mas também privilégio. Para isso, é preciso controlar o velho homem e assim refletir as nossas vidas. Como? Praticando a palavra de Deus. Então, por que é que devemos praticar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, porque Deus manda. Em segundo lugar, porque Deus recompensa. Em terceiro lugar, porque assim damos fruto. Em primeiro lugar, a linha A, damos fruto refletindo a glória de Deus nos nossos relacionamentos. Vamos novamente para Tiago, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Meus amados, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Em João 13:35, Jesus diz, nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o fruto, através da reflexão da glória de Deus nos nossos relacionamentos. Em segundo lugar, refletindo a glória de Deus no nosso estilo de vida. Ainda Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer, refletindo a glória de Deus nos nossos relacionamentos, refletindo a glória de Deus no nosso estilo de vida. És livre? Estás feliz? Livre para servir a Deus e ao próximo? Ao fazeres isto, sentes-te realizado e feliz? Se praticarmos a palavra, esta traz em si liberdade e, por consequência, a felicidade. O apóstolo Paulo, aos Romanos 12, 1 e 2, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Refletindo a glória de Deus nos nossos relacionamentos, refletindo a glória de Deus no nosso estilo de vida e, finalmente, refletindo a glória de Deus na nossa religião. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita com pura e imaculada é esta: cuidar das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A palavra religião vem do latim religio, que significa prestar culto a uma divindade, ligar novamente ou simplesmente religar. Infelizmente, religião é hoje para muitos sinónimo apenas de legalismo, de atraso, de fanatismo, de atrocidades feitas em nome de Deus, de idolatria. E igreja é sinónimo de charlatanismo, etc. Parece que já não é mais possível associar religião ao Evangelho, Jesus ao amor, à paz, às boas obras. Na Bíblia, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Isaías, capítulo 1, versículos 13 a 17, diz: não continueis a trazer ofertas vãs. Isso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Portanto, que Deus nos ajude a sermos fiéis praticantes da sua palavra, logo a sermos agentes transformadores da nossa sociedade, influenciando-a, pois muitos venham ao conhecimento e vivam o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos continue a guiar e a orientar, segundo a Timóteo 3,17, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Permitam-me que termine com estas palavras do Senhor Jesus em João, capítulo 13 e versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão. Amém. Graça e paz. Estivemos então a ouvir no nosso culto as razões pelas quais nós devemos aplicar a Escritura. E foi-nos apresentado 3 razões. Primeiro, porque Deus. Segundo, porque Deus recompensa. Terceiro, porque assim damos fruto. E damos fruto aonde? Através dos nossos relacionamentos saudáveis, através do nosso estilo de vida saudável e através da nossa intimidade e do nosso relacionamento íntimo com Deus. Nós vamos cantar. Na passada semana nós trouxemos um coro e hoje vamos recordar esse coro. É um coro que fala da importância da palavra que nós estamos a estudar. E a determinada altura diz: eu preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Nós conseguimos ouvir a voz do Senhor através do estudo da palavra. E por isso, mais facilmente andaremos nos seus caminhos, porque os seus caminhos são a verdade e a luz. Vamos então cantar.
então ficar com esta mensagem que me dá vida, meu alimento, meu pão, letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Nós vamos terminar o nosso culto de adoração ao Senhor e eu vou pedir ao irmão Amaury que nos possa despedir e possa desejar uma semana abençoada para cada uma das famílias que nos estão a ver em suas casas, nas mais diversas partes do nosso país e do mundo. Vamos orar, Amaury. Amém. Pai, graças a Deus nós damos ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, de estar te louvando, ó Pai, porque nós reconhecemos, ó Pai eterno, que o Senhor é Senhor de nossas vidas. Nós agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos dessa igreja, aqueles que estão indo através das redes sociais, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar iluminando suas vidas, concedendo uma boa semana, Senhor. Agradecemos pelos irmãos que estiveram, ó Pai, na técnica, sendo responsáveis pela transmissão deste culto. Pedimos, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre a liderança dessa igreja. Pai eterno, perdoe-me pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Esteja, Senhor Deus, curando os nossos enfermos, trazendo, Senhor Deus, alimento para os nossos necessitados. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz despede-se desejando um bom domingo e aguardando por vós no próximo domingo pelas 10 horas. Graça e paz. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer em amor, guardando mandamentos que não são pesados, porque temos no nosso cansaço e opressão alívio e humilde de coração, e encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, cumprirmos a nossa missão, fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em eventos, evangelismo, educação, administração e assistência para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!